Salve, salve, nosso povo! Estamos de volta para mais um episódio do Aposentado Rico. Hoje, episódio 21. Amigos. O episódio do Halloween, dia 31 de outubro. E eu, aliás, sou bem cético em relação a essas macaquices de brasileiro, né? De Halloween, né? Fala isso pro americano. É uma festa americana, né? Não sei por que trouxeram isso pro Brasil e pegou, né? Mas enfim, estamos aqui para a gravação de mais um episódio. Hoje com um convidado, nem é ilustre, é um ilustríssimo convidado. Virei que o tempo tá correndo, mano. O tempo tá correndo. O Marco já botou aqui, ó. Marco Saravalli, nosso mestre economista, nosso mestre das pimentinhas. Aliás, esse apelido ele recebeu de nós, né? Nós temos o copyright desse apelido, né? Mas o Marco, além de um grande amigo, um grande profissional, economista, analista do mercado de ações, tivemos uma longa história aí de mais de 15 anos, desde o início, lá na época da Coin Valores. Depois o Marco foi para a XP, nos reencontramos na XP. Depois ele rodou em outras instituições. E o mestre acerta tanto que todo mundo quer sempre ver ele, né? Exatamente. O que ele tá falando para esse ano? O que vai acontecer? E nós tivemos um evento ontem. Alguns não querem ver mais, né? Nós tivemos um evento ontem presencial aqui na ACI. E aproveitamos a vinda do Marco aqui ao Sul e já vamos gravar um episódio com ele aqui do nosso podcast. E atualmente o Marco, além de ter a Sara Invest, também é sócio da BMC News. Só para vocês terem uma ideia do que é a BMC News, neste instante ela está desbancando a Bloomberg da grade da Claro TV e da Vivo. Então, não é fácil chegar nesse patamar. Já tá rodando no escritório lá, inclusive. Então os bons escritórios já tem BMC News na já TV. Tem BMC. E daqui a pouco não vão nem mais ter a Bloomberg para rodar também. Então, vai ter que ficar com a BMC com 24 horas de programação sobre investimentos. Exatamente. Não é tudo ao vivo, mas você ligar a qualquer hora do dia vai estar bem informado. Vai estar muito bem informado. É. O Marco tem a grade de entradas lá na TV também. Então, para quem quiser acompanhar lá na BMC News, sempre nas quartas da tarde, sextas. Eu? Todo dia. Todo dia. Menos hoje que eu tô aqui especial, né? Monberger teve lá esses dias? Teve lá, aumentando a audiência. Tomei umas cascas de banana lá do apresentador. O importante é a audiência subir. O legal é que a gente... Ele combinou contigo antes, né, as perguntas, e na hora fez totalmente diferente. Fez outras, né? Não, foi outra entrevista. Né? E inclusive trocaram os papéis. Inclusive me perguntando coisa que eu não podia falar. Mas tudo bem, a gente... Perguntaram quem você votou, essas coisas. Quase isso. A gente se virou bem lá e deu tudo certo. E o ambiente de TV é uma loucura, né? Não admite falhas, né? E como ela é ao vivo... A gente, para quem nunca teve no estúdio de TV, é uma loucura a parte dos bastidores, porque tem que ter... Tu tem minutos para corrigir determinadas coisas. Né? Falhou o microfone, joga a câmera para cá, joga para essa. Corrige, não tá, tô sem retorno. Terminou a entrevista, já tinha outro lá, trocou o microfone, já vamos pro próximo. Eu saí do estúdio lá de gravação, já tinha um outro convidado esperando. E já tinha mais um outro no sofá. Já tinha no sofá esperando. Não, muito legal. É uma loucura. Gostei da experiência. Mas muito bem, Marco Saravalli, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui com nós, para nós bater esse papo. E a gente tem vários temas que a gente já discutiu aqui, já debateu, não só entre nós, eu, o Júlio e o Alexandre, mas os convidados a gente costuma eleger. E eu acho que quando a gente pensa na estrutura de investimentos do aposentado rico, a minha visão, a do Júlio, a do Alexandre também, passa por ter ações na carteira. Sim, sim. Eu não consigo visualizar um aposentado rico sem ativos ligados à renda variável. Né? Obviamente que num determinado peso, maior quando você é mais jovem e um pouco menor
quando já se está com um ritmo de trabalho bem menor, tudo mais, e o horizonte de vida é menor também, né? Mas sempre com ações. E como a tua visão, que eu já conheço há muitos anos, é uma visão fundamentalista, uma visão muito mais de olhar para a empresa com visão de longo prazo, com visão de se tornar sócio efetivamente dessa empresa, eu achei bastante oportuno nós aproveitar esse momento para bater um papo sobre isso. Qual a tua visão em relação também a esse tema? E aí entrar especificamente de como a gente analisa isso, né? Qual o caminho que o aposentado rico precisa tomar para tomar uma decisão assertiva em relação a montar uma carteira de ações? Se é melhor comprar um fundo, se é melhor seguir um analista, se é melhor um Topix, se vai estudar e vai montar a sua própria carteira, né? Enfim, se usa estruturas como proteção. Então, a ideia hoje é nós passar por esse tema e já abro então a primeira pergunta, né? Hoje, quando você olha para o mercado, como é que o que eu preciso olhar para uma empresa e decidir me tornar sócio dela? Boa. Bom, pessoal, primeiro, obrigado pelo convite, né? Uma honra estar por aqui. Prazer enorme, né? Não me convida que eu venho mesmo, né? Não dá pra ser que nem carioca, né? A gente se vê, a gente precisa fazer um churrasco. Vamos marcar. E lá em São Paulo é o café, né? Vamos marcar um café, né? Lá em São Paulo é o café. E já, agradecendo também o espaço, né, para apresentar os projetos, mas principalmente BMC News, para quem quiser acompanhar e puder acompanhar, lógico, né, tem a programação ao vivo e tem a programação que também ela é inédita, né, então tem ao longo da programação à noite, final de semana, tem programação inédita, gravada, né, mas programação inclusive inédita. Quando eu estava lá ao vivo, na bancada, estavam gravando uma entrevista num segundo estúdio. Exato. E aí eu perguntei lá pro Messi, que é o diretor, eles disseram, não, isso aqui é para rodar à noite. Exato. Né? Em os horários. Então, assim, ele é gravado, mas é uma programação inédita. Então, todos os dias... Não repete o programa. Muito difícil, assim, quando tem exceções, né? E se para quem está assistindo puder e quiser acompanhar, pela NET canal 563, né? E pela Vivo, NET Claro, né? E pela Vivo canal 579, né? Então, que depois quiser dar audiência, conceder a sua audiência, né? No meu caso, né? Todos os dias eu tenho outros programas, mas todo dia eu tô lá na TV. E tá no YouTube também, Tá no YouTube também. Tá no YouTube, tá no portal bmcnews.com.br, tá nas TVs, né? As principais duas TVs do Brasil é a NET Claro e a Vivo. YouTube, portal e também no seu Profit, né? Para quem é trader, se você é trader e acho que todo mundo conhece ou tem o Profit, né? Da Nelogica, tem uma abinha lá escrita TV, lá tá sempre rodando ao vivo a mesma programação. A Nelogica é sócia É um dos sócios, sócios investidores da BMC Holdings. Starts também, né? O pessoal da Starts também, chama NV, é o veículo deles. E somos nós os sócios fundadores do projeto, né? Que legal. E eu tô lá todo dia das 2h30 às 4h, né? Comentando as principais notícias do dia, né? Ao vivo. Mas vamos entrar na nossa jornada aqui, né? Eu acho que não tem certo ou errado. Acho que o mais importante é você ter uma metodologia muito clara e você respeitar essa metodologia, né? Então, o investidor ao longo da sua vida, ele vai tentando procurar alternativas. Essa metodologia aqui, esse investidor ganhou 1000% em 3 dias. Eu vou usar essa metodologia. Aí você descobre que é uma furada lá que pode acontecer 1000%. Por exemplo, se eu comprar uma opção de Petro e ela soltar um resultado X, né, a opção sobe 1000% e eu vou falar para todo mundo, ganhei 1000%. Só que quando vai acontecer isso? Qual a chance? Vai acontecer isso uma vez a cada 10 anos, né? E pode acontecer. O resto vai virar pó, enfim. Então a gente está sempre procurando alternativas, né? Por exemplo, eu gosto muito de ações mais agressivas, mas mesmo no meu portfólio, pessoa física, eu não tenho somente ações agressivas, né? Ou ações mid, small caps. Até tem muito influenciador que fala assim, não, acho que não deve ter small caps. Mas se a gente olha, por exemplo, em períodos de alta da bolsa, a gente vê small cap subindo 100, 200, 300%. Quem não tem, tá com uma performance, deixou muito dinheiro na mesa. E uma blue chips dificilmente vai performar 200% num período curto. Vamos isolar alguns caras, mas pegar
por exemplo, todo mundo gosta de Itaúsa. Itaúsa tá parada nesses R$10, acho que já tem muito tempo. Todo mundo fala, vai nos R$10, vai, volta, né? Mas, tá pagando dividendo. Mas Itaúsa não tá pagando dividendo, nada, né? A gente se engana só porque recebe toda hora com recorrência ali, mas o dividend yield tá horroroso, né? É recorrente, mas é pequenininho. Então, você prefere receber todo mês, uma vez a cada 3 meses, 6 meses, e um caminhão de dinheiro. Então, essa leitura que a gente precisa entender. E também eu digo assim, não tem certo ou errado. Eu, Marcos Saravali, acho que é uma questão de perfil. Lógico que na média, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais conservador e a gente vai tendo menos ações no portfólio. É natural isso. Mas não necessariamente uma regra. Eu trabalhei com um investidor de bolsa, que o pai dele é talvez um dos maiores investidores de bolsa do Brasil, ele é mais restrito, né? Ele não aparece tanto aqui. E eu trabalhei com o filho dele, né? O pai dele fez muita grana na bolsa durante 20, 30 anos. E, de novo, a gente não fala fazer grana na bolsa em 1 mês, em 6 meses. A gente está falando de 20, 30 anos, né? E a gente só vai perceber, talvez, o efeito de bolsa... O que tu quer dizer com isso? Que esses caras que dizem que vão ficar ricos no day trade não estão falando a verdade? Não. A chance, de novo, pode ser que tenha? Pode ser. E pode ser que consiga? Pode ser. Mas é a minoria da minoria. É muita exceção, né, que acontece isso. E é lógico assim, eu, por exemplo, tenho uma recomendação de opções. Tem opção minha que sobe 600% na semana. Mas não são todas. Mas o mais importante para quem for fazer day trade no longo prazo é mais acertar do que errar, né? E também saber trabalhar com cenário, com stops, enfim. É possível ganhar dinheiro com day trade? É. Só que não é fácil. Como qualquer atividade, a nossa atividade, a sua que você está trabalhando, você precisa estudar muito. Só que estudar muito não é um vídeo no YouTube, não é um final de semana. Às vezes são 10 anos estudando. Não é acertar um trade. Não é acertar um trade. Às vezes você tem que... Um bom trader, você ligar lá na mesa do Itaú, na mesa da XP, um bom trader da mesa lá, ele tem 20 anos de experiência. Né? Lá também tem traders, né? 20 anos de experiência, uns 7 burnouts. Né? Pega uma crise e ele vai para casa, né? E quando a gente fala do cara, não é só estudar, né? Ele tem que ter um emocional muito forte também, né? Então... Dizem que a gente fala assim, eu vou ler um livro, vou aprender a técnica, como acertar, como ganhar nos mercados. Grande parte, ou talvez a totalidade do resultado, ele tá no emocional. Tu sabe que, parênteses aqui em relação a esse negócio do trader, né? Eu tava participando do evento lá do André Antunes, do Scalper, lá em São Paulo. Acho que até tu tava junto, Ju. E aí, um trader profissional desses de tesouraria foi dar uma palestra lá para contar um pouco principalmente do emocional dele, né? E do nível de frieza que é necessário nesse tipo de momento. E esse trader tradava pesadíssimo, assim. E ele contou que numa determinada ocasião ele errou a mão feio, perdeu naquele dia perto de R$1 milhão na física, né? E ele disse que desligou a máquina, foi para casa, abriu uma garrafa de vinho, não falou com a esposa. Ela só diz, não fala comigo hoje, que eu não tô bem, né? Preciso me recuperar. Daí, tomou esse vinho, outro dia levantou. 9 da manhã estava na mesa de operações no outro dia, ligou a máquina. Já tinha limpado a mente dele. Vamos de novo. E naquele dia ele ganhou R$700 mil. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, né? Como um cara... Tamanho da cifra, né? Como um cara consegue... dormir ou não dormir, né, com uma situação dessa. E o cara disse que conseguiu trabalhar o emocional dele, mas anos de tela para conseguir conviver com um negócio desse. Não é fácil. Teve acho que foi nesse mesmo que eu tava contigo, eu lembrei, e ele comentou de uma história, acho que era um cara da tesouraria do Bradesco, que ele foi tinha outra palestra, velho. Mas ele tinha que perder, acho que era 1 milhão. 30 milhões. 30 milhões, por algum motivo ele tinha que fazer... Tributário. Né? O tesoureiro do Bradesco era no último dia do mês, em função lá de faixas, que eu não entendo muito bem como é que funciona a questão tributária dos bancos, mas ele tinha literalmente perder 30 milhões naquele dia. Era só me ligar. A meta dele era perder. E aí, cara, tão difícil perder 30 milhões quanto ganhar. Porque tu não sabe para que lado do mercado vai.
E aí ele contou que ele abriu o pregão ganhando. Ele queria perder e ganhou. Ele abriu ganhando. Ele disse, meu Deus do céu, tô ferrado. Mas terminou bem, não? Conseguiu perder os 30 milhões. Esse vídeo tá no YouTube. É, Bota, se você botar tesoureiro do Bradesco, Scalper, vale a pena assistir essa palestra, porque ouvir um tesoureiro desse nível falar Sim, se entupiu de oi e no final do dia ele conseguiu. O Bahia 3, né? Bahia 3. Agora é Bahia 3, né? Mas então, voltando pro recado, eu trabalhei com pessoas que é um jovem, tinha 40 e poucos anos de idade, e ele tinha cerca de 100 milhões ali líquido, né, de patrimônio, fora. E esses 100 milhões ele estava 100% na bolsa, né? Com cerca de 40 anos de idade, com filho, com esposa, com família. Quantas casas ele tinha? Nenhuma, né? Quantos carros ele tinha? Nenhum. As duas casas, tinha uma casa super legal em São Paulo, uma casa super legal em Campos do Jordão, as duas casas são alugadas, né? Que a gente vê muito na internet, Sim. né? Mas é muito emocional. Ele fala assim, pô, mas Marco, vale a pena viver de aluguel? Teoricamente sim, se você fizer conta, teoricamente faz sentido, né? Porque você consegue um título aí. 13, 14. Você pega um título que pega prefixado de 13, 14, será que o aluguel vai sair tudo isso? Não. Agora, qual que é o emocional? Imagina uma pessoa que perde na bolsa R$1 milhão, sei lá, 500 milhões, 20 milhões, qualquer coisa, num dia. E chega em casa, você ainda tem um aluguel para pagar. Pô, se você tem a sua casa própria, eu tenho um lugar para dormir, né? É isso. Então é muito de perfil, né? Agora, a verdade os grandes investidores de bolsa, Warren Buffett, Barsi, esses investidores não fizeram a riqueza, a fortuna em um dia, em uma semana, em um mês, nem em um ano, talvez nem em 10 anos. Você pega o Warren Buffett, a grande porrada dele, ele começa a acontecer quando ele está com 60 anos de idade, né? E a grande estratégia dos investidores é comprar boas empresas, que acho que a grande frase do Warren Buffett, de todos os grandes investidores, ser sócio de boas empresas a preços atrativos. Você nunca vai acertar, nossa, devia ter comprado ontem. Pô, Marcos, você falou para comprar ontem, caiu 10%. Não, você tem que ter uma estratégia para comprar. E você não vai comprar tudo de uma vez também. Não vai ser sócio de uma empresa, vou vender minha casa e ser sócio dessa empresa. As alocações, né, você pega as posições do Barça, às vezes ele tem posições que ele carrega 5, 10 anos ou mais, né? O Warren Buffett, você pegar a Coca-Cola, quanto tempo que ele tem de Coca-Cola? Você pegar a Apple, mais tempo que nós tudo somado aqui. Ele não trade o portfólio dele. Às vezes ele entra novas posições, mas você pega o portfólio, qual é o portfólio hoje, né, na última reunião? 40% de Apple. A próxima reunião, ou vai ser 38 ou vai ser 42. Ele não vai ficar tradando o Apple, né? Ele não vai sair da posição. Na verdade, o que eu vejo, os grandes gestores, principalmente os que têm o compromisso de controlar muito dinheiro, eles trabalham com rebalanceamento, né? E então, que eu acho que matematicamente é uma tese bem interessante, inclusive, de se fazer, né? Tudo é válido, mas eu até pego, eu falo essa provocação, né? Para dizer que assim, não existe uma verdade absoluta, né? Fala assim, pô, você teria um portfólio com 50 empresas, por exemplo, não faz sentido. Você começa a diversificar tanto. Não. Fica igual o Ibovespa, quase. Mas isso já está provado matematicamente pelo e outra Markovitch, coisa, né? você teria um portfólio que uma empresa representa 45% do seu portfólio? Também não. Tem um cara que chama-se Warren Buffett, que ele tem um portfólio de 50 empresas e o portfólio dele, a Apple, tem um peso de 45%. Será que ele está errado? Será que... Não. Mas aí que tá. Nesse caso, o peso, a ponderação é diferente, né? O Markovitch, quando provou lá a curva eficiente dos ativos, era baseado... Falecido. Inclusive, se, por exemplo, vai ter acima de 25 ativos com o mesmo peso em cada ativo. Aí não faz sentido. Mas quando você tem 45% de Apple e está diversificado nas outras, é diferente. Aí é outro conceito. Não, eu digo assim que não existe uma verdade e assim, e aí muita gente discute assim, pô, 45% no ativo. Não faz sentido. Pô, Apple é uma empresa cara. Não sei se faz sentido. O mais importante acho que vamos dar um passo atrás, assim, por que ter ações por que ser sócio? Porque todo mundo, imagina o seguinte, você não gostaria de ser sócio da empresa que é uma paixão mundial, ser sócio desse cara aqui? Pô, eu quero ser sócio dele.
Você não gostaria de ser sócio do McDonald's, maior empresa de fast food do mundo? Então, o primeiro conceito é ser sócio de boas empresas. E principalmente em boas empresas que elas são... que ela tem um produto que é difícil de replicar, barreira de entrada, né, difícil competição. Vamos pegar o caso aqui, por exemplo, da Disney. A Disney está sofrendo, as ações estão sofrendo. Pessoal, será que vai nascer daqui 100 anos? Quantas Disneys vão aparecer no mercado? Nenhuma, né? O sonho de uma criança... E aí tem, por exemplo, o sonho de uma criança de logo um Mickey, uma fantasia, uma princesa... Isso acaba se transformando, por exemplo, em preço. Se vocês já foram num parque da Disney, mas num ano é $100, no outro ano é $200, no outro ano é $300. Ah, mas a inflação está subindo 5%. Não importa. Todo mundo tem o sonho de ser sócio de ir para a Disney. Pô, eu quero ser sócio dessa empresa. É uma empresa que tem a capacidade de repassar o preço, né? Demanda crescente. Demanda crescente, não tem como se replicar. Eu quero ser sócio dessa empresa. Então, esse tipo de visão que eu penso... Eu quero ser sócio de uma empresa que tem um ativo único, exclusivo, difícil de replicar, barreira de entrada gigantesca e que no longo prazo pode gerar muito caixa e gerar muito dividendo para o investidor. Né? E até você falando, né, nessa estrutura de escolha de empresa, me lembrei de um case brasileiro que nós falamos ontem na nossa live, que é a Klabin, né? Sim, sim. Que em função justamente de todos esses elementos que tu acabaste de citar, é um caso único no mundo hoje em termos de estrutura física, né? Que a Klabin, para quem não sabe, trabalha no mercado de celulose, né? E uma das grandes vantagens competitivas é que ela tem a matéria-prima, logisticamente falando, muito próxima. E não tem nenhuma estrutura no resto do mundo tão favorável em relação a isso como a estrutura brasileira, né? Em função dos nossos... da dimensão que o Brasil tem. E torna o caso da Klabin muito parecido com o que falaste agora, fora a diversificação entre o mercado. Eu acho que o principal conceito, a gente até poderia criar uma carteira aqui, né, do aposentado rico, né? Sim. Não, poderíamos certeza... nós vamos criar. Né? Vai ter as tuas pimentinhas aqui. Acha que nós vamos sair daqui sem ter a carteira montada? Tá louco? Mas com certeza, por uma visão de aposentado rico, e isso é lógico que a gente fica sensibilizado no movimento do mercado. Ah, Marco, eu comprei Klabin, a ação está caindo 10%, eu comprei Klabin, a ação subiu 10%, não comprei tudo que eu devia. Não, a gente precisa pensar o seguinte, pô, a Klabin, ela tem um ativo na mão, de novo, será que o Canadá consegue replicar uma Klabin? Não, o Canadá vive embaixo de gelo. Os Estados Unidos consegue replicar? Também não. Os Estados Unidos, uma parte fica embaixo de gelo, tem tornado, enfim, não dá. A Europa consegue fazer? Também não. Não consegue. Já não tem mais floresta. Não tem floresta. Você não consegue replicar, construir uma nova Klabin. Só que acontece, uma Klabin, uma Suzano, só que acontece, a demanda, por incrível que pareça, a demanda por celulose, né, por papel, ela continua crescendo. A grande parte da demanda crescente é a que a gente chama de higiene pessoal. Então, as famílias vão crescendo, vão se urbanizando ao longo do tempo. Tá, tudo bem, a gente não imprime mais. Então, o papel de imprimir e escrever está diminuindo. Mas tudo que vai para nossa casa, né, delivery, é papel, é embalagem. Tudo que é limpeza pessoal, higiene pessoal, é papel, né? As pessoas encomendando cada vez mais coisas online, né? A gente falava disso também. As caixas corrugadas. Tudo é papel. Então, imagina o seguinte, uma floresta, ela se valoriza ao longo do tempo. Ela ganha produtividade e a madeira e a terra vai se valorizando, né? Só que no meio do caminho ela pega essa madeira, transforma numa caixa, num papelão, que tem uma demanda crescente. Então, lógico que a gente sempre vai olhar assim, pô, Marco, será que tá barato agora? Será que eu compro mais? É essa a visão que a gente tem que ter. Então, tem momentos que a gente vai comprar mais, tem momentos que a gente vai parar de comprar. Mas para uma carteira de aposentadoria, né, uma carteira de uma ação que pode entregar uma geração de caixa gigantesca, um bom dividendo no longo prazo, que pode continuar crescendo. Não tem como o competidor chegar no mesmo tamanho. Nunca vai existir. Nunca vai existir uma Suzano, uma Klabin. Então, as empresas que estão hoje no mercado, pelo contrário, né? A gente está cada vez diminuindo mais questões ESG, né? Lá, principalmente na Ásia, tem muita questão de derrubar a floresta para você colocar planta de celulose, enfim, eucalipto, né? Floresta de eucalipto num lugar. Tem todo esse questionamento. Então, esse tipo de ativo, eu não digo que necessariamente precisa ser somente a sua carteira, mas uma parte grande ou relevante da sua carteira, principalmente de aposentadoria, tem que ser. É lógico que aí a gente vai falar, pô, Sarvari, vamos adicionar um pouquinho aqui, 5%, 10%, 15%, 20% das pimentinhas
para adicionar um pouco de agressividade. Mas tem gente que simplesmente não quer. Fala assim, não, Marco, eu quero uma ação que eu vou comprando todos os anos de uma forma consistente, independente do preço. Por isso que tem muita gente na internet que fala assim, o preço não é relevante. Não. Sim. Né? Dependendo da estratégia que você for fazer, eu quero ser sócio da Klabin. Teoricamente, o preço de curto prazo não é tão relevante assim. É lógico, se ela estiver negociando super caro, vai ser... Mas essa é a tese do buy and holder, né? É. Compra sempre, independente do preço que Exatamente, ela vamos estiver. comprar. E a gente vê lá no escritório o que acontece, Marco, que tu já deve ter se deparado com isso, o pessoal gosta de comprar quando tá mais caro, né? Então lá, quando a gente vai encher o tanque de gasolina no posto, não espera cair uns centavos ali, pô, agora eu vou... Nós como traders, né? Agora que eu vou encher o tanque. Não, o cara gosta de comprar caro. Dá fila lá na nossa porta do escritório, quando a ação sobe. E é bem... né? A gente tem... obviamente que a gente recebe muita estatística por parte lá da corretora, da XP, em relação aos movimentos, né? Então, por exemplo, o movimento de corretagem, quando a bolsa está em momentos assim como o atual, está com uma tendência de baixa, ao menos no curto prazo. Tem uma série de elementos que estão estressando os mercados, como duas guerras, cenário político brasileiro, a questão fiscal brasileira. Não vou elencar todos os fatores, mas nós estamos hoje muito mais estressados do que menos estressados. Cai drasticamente a receita de corretagem. O pessoal não aperta. Aí o que acontece? Aí a guerra acabou, o Brasil está com um arcabouço fiscal redondinho, aprovado pelo Senado. Lula vai ser o presidente mais responsável da história em relação às contas públicas. Pessoal, isso aqui é só um cenário hipotético. Dos sonhos, né? Esse é um cenário dos sonhos. Tá? Depois do ano que vem, a gente vai regravar esse podcast aqui. Aí o que acontece? A Bolsa vai fazer um movimento de expansão. E aí, quando a gente vai receber os relatórios de corretagem, está lá em cima. E tu vê pessoa física brasileira comprando. Então, dando assim, liquidez pro gringo. É impressionante esses dados. Né? Então, que nem agora, receita de corretagem está lá embaixo. Por quê? Todo mundo com medo. E o Marco preparou um slide interessante que mostra o momento da nossa bolsa aqui. Vou pedir para o Vitor colocar até na tela. Consegue botar na tela, Vitor, para nós? Que rufem os tambores. Rufem os tambores. Como é que está o cenário da nossa bolsa aqui? Mas isso já vale tá para... na tela aí. Explica, Marco. Isso vale para bolsa, mas vale para qualquer ativo. Não é só bolsa. Né? Vamos pegar fundos também. Vocês também recebem muitas demandas de fundos. Sim. Eu quero chegar em janeiro, ligar para o Júlio e falar assim, Júlio, quais foram os melhores fundos de 2022, de 2023, os últimos 2 anos, os últimos 12 meses? Os melhores fundos foram esses aqui. Então eu vou colocar tudo nesses fundos. Foram. Ali é na hora, tá na hora de sair. A palavra fundos, foram é que pega aqui. Né? E o inverso é verdadeiro também. Esses 3 fundos foram os piores da minha carteira. Ele sai dos 3 e entra nos 3 que foram os melhores. Mas aí tem uma dificuldade operacional, Marco, que eu vou te explicar. Porque normalmente como é que funciona uma alocação? Tá? O cliente chega pra gente... Opa, é o patrocinador. É o patrocinador ligando aqui. O pessoal chega para nós para uma alocação. Vamos lá. Hipoteticamente, o cara diz, eu tenho 500 mil reais para fazer uma alocação. Qual é teu perfil? Precisa de recurso de curto prazo? A gente faz todas as perguntas normais quando tu vai se decidir. Beleza. Estou com esse desenho, eu entrego uma simulação. Aí, digamos assim, tem uma categoria lá de fundos multimercados que em determinado momento está performando mal um período por uma série de fatores. Sim. Mas se você pegar a curva histórica, está em ponto de entrada. Mas o que acontece? A simulação vai ficar prejudicada. Sim. E aí eu vou apresentar, por exemplo, vai ficar com 98% de CDI na simulação. O cliente vai olhar, tá, Bomberger, então eu deixo ali num CDB diário rendendo 100% de CDI. E ele acaba não aceitando aquela simulação porque ele não entende que é o timing que é diferente. Ou nas ações, Marco, tá me recomendando entrar na ação que caiu 20% esse ano. Exatamente. Né? Mas tá em queda. Vai continuar. Que bela recomendação, né? A ação tá caindo 20%. Então, muitas vezes o investidor, por não estar com toda essa visão de ciclos que a gente está falando aqui, ele
tem uma certa dificuldade em tomar essa decisão em comprar um ativo que supostamente é perdedor. Né? Mas, na verdade, pode estar em fundo de ciclo. Só para ilustrar aqui o gráfico que a gente trouxe, e eu vou fazer 3 paralelos, começando o que eu falei para vocês, é muito em relação à estratégia. Pessoal, né? que está assistindo em alguma plataforma só de áudio, eu sugiro que eu vá para o Spotify, eu vá para o YouTube, que daí tá... eu vou depois descrever um pouquinho esse gráfico aqui em áudio. O Spotify agora tem vídeo também. Ficou mais fácil. Então, basicamente assim, depende muito da sua estratégia. Eu gosto de uma gestora, para mim, uma das grandes vencedoras no Brasil, chama-se Guepardo. Né? Eu gosto muito do time lá em ações, né? Investimento em ações. E eles usam... Mais uma dica para o aposentado rico aí, né? Então, utilizar... Fundos da Guepardo. E aí, o que eu gosto deles? Porque eles fazem justamente aquilo que eles fazem na filosofia e eles fazem na prática. E não necessariamente o fundo deles vai ser o melhor naquele ano. Mas se a gente olhar uma composição de 5 anos, a chance de ter um retorno ali muito forte é muito grande. O que eles fazem? Basicamente é o seguinte, estou confortável nessa tese. E os fundamentos, teoricamente, os fundamentos micro da companhia não mudaram. A gente tem a visão de ser sócio de boas empresas. Eles sempre mostram um caso, você fala em memória que foi Simpar ou Júlio Simões, alguma empresa do grupo. Né? As ações foram caindo e eles passaram 4 anos comprando ação. E as ações caindo e o fundo performando mal. Ações caindo. Então, se você fala assim, mas você recomendou comprar 10, está 8. Você recomendou comprar 8, está 6. E eles foram comprando por 4 anos. E comprando, aumentando a posição. Teve um ano que as ações subiram. Subiram mais de 100%. Só que eles quando as ações subiram, já tinha um caminhão de dinheiro alocado na empresa. Comprando por 3, 4 anos. A taxa interna de retorno dessa alocação, ou seja, ativo dessa alocação, foi mais de 25%. Né? Quase 25%. Ou seja, 25% é excelente, é excepcional, um período de 5 anos. Só que para isso eles tiveram que ir montando a posição ao longo do tempo com a ação caindo. Eu sei que é justamente o inverso que o investidor faz. A ação vai caindo, o investidor vai diminuindo essa posição. Né? Ele vai maximizando o prejuízo. Né? A ação caiu 40%, eu vendo metade. A ação caiu 60%. Lá no fundo ele já não tem mais nada. Ele zera. E é basicamente isso que está acontecendo agora na nossa bolsa. O segundo paralelo que eu ia trazer aqui, acontece na bolsa, acontece em todos os mercados. Aconteceu também no mercado de crédito. Provavelmente vocês também, para quem acompanha aqui, tem fundos de crédito. Né? Os fundos de crédito estressaram todos na Americanas e estressou muito na Light na sequência. Por que na Light foi pior que a Americanas? Porque ninguém esperava que a Light fosse acontecer logo na sequência. Então estressou, e até porque é uma concessão, enfim. O mercado já esperava a próxima. Não, né? E era 2 ativos AAA, né? Concessão. O que aconteceu? Lá, no meados desse ano, julho, agosto, o mercado de spread de crédito estava assim. Ele estressou muito. Só que os retornos dos fundos estavam completamente negativos. Aquele momento era o melhor momento para se comprar um fundo de crédito, né? Porque os spreads estavam completamente abertos. Ele continua aberto, mas ele está fechando, por isso que tem fundo dando 120, 130, 140% do CDI. Porque o spread não é só... Marcação mercado. Está recuperando ele está fechando o spread. O período, Agora vai chegar lá em janeiro, os fundos de crédito vão estar com retornos super bons nos últimos 6 meses. Só que provavelmente esse spread ele já fechou. Que é basicamente o que a gente vê aqui. O investidor que está comprando hoje bolsa, talvez seja um dos piores momentos que a gente vê aqui no gráfico. Podia botar na tela ali, Vitor. É um dos piores momentos que a gente vê desde 2008, desde a grande crise financeira mundial em termos de preço sobre lucro, né? Esse é o múltiplo de quantas vezes lucro a empresa está negociando na bolsa. Né? A média das empresas. De uma forma bem simples, o preço sobre lucro me dá uma visão de taxa de retorno, né? Então, ou seja, quanto menor esse indicador, mais rápido ele é. Como se fosse quanto tempo eu vou levar para recuperar o meu capital investido. Usualmente, o nosso Ibovespa ele é negociado na faixa de 13 vezes o lucro, né? O que acontece? Hoje, a gente está sendo negociado abaixo de 9 vezes. Né? Não é usualmente, na média, né? Ele fica até bem pouco tempo aí nessa faixa. Né? Na média. Então até o Júlio fez essa continha pra gente ontem. A bolsa hoje em 112 mil pontos, A né? gente deveria esperar se retornasse à média, que tem muito livro técnico, né, que fala sobre isso, sobre esse conceito. A gente deveria retornar pelo menos de 30% a 40% de potencial na média das ações. Tem gestor que segue rigorosamente a tese do retorno à média. Então iria para 150 mil pontos do Ibovespa. Então,
esse, teoricamente, seria o target, né, do Ibovespa. Então, de novo, para quem não está vendo aqui no áudio, a gente está num preço sobre lucro hoje, talvez o pior momento, um dos piores momentos desde a grande crise financeira mundial, desde 2008, 2009, que a gente não vê um número tão baixo assim. De novo, a gente tem motivos por que a gente chegou lá. Esses números, para quem está vendo aqui na tela, a gente costuma fazer duas análises distintas, um incluindo a PetroVale e outro excluindo a PetroVale. Nas duas metodologias, o preço sobre lucro estão muito baixo, né? Esse indicador está muito baixo, né? Então, ou no Ibovespa total, ou excluindo Petro e aqui entra Vale. aquela famosa frase, acho que até do Warren Buffett, né? Do compre ao som dos canhões e venda ao som dos florins, né? Exatamente. Então, nós estamos, nesse momento, olhando para esse gráfico aqui, Só tem ao som dos canhões. Na guerra do urso e do touro, o urso está ganhando hoje, então é hora de entrar. Né? Na verdade, assim, sangue na rua. o timing, né? Pode cair mais. Né? Não precisa acertar o ponto exato de entrada. Mas existem indícios que indicam que a bolsa está com bons preços. Esse é um grande argumento para dizer que sim, quem está entrando nesse momento é o momento de maior pânico, normal, mas é o momento que os ativos estão descontados. Imagina o seguinte, imagina assim, você vai comprar um apartamento do andar de baixo, né? O seu apartamento de cima vale 1 milhão, se você for comprar o apartamento de baixo, né? Você sabe, ele não pode valer 5 milhões. Sim. Né? Pô, se o meu vale 1 milhão, por que o de baixo vale 5 milhões? Só que o pânico do vizinho de baixo, por algum motivo, ele está desesperado para vender. E ele está vendendo por quanto? Ele está vendendo por 500 mil. E você sabe o preço do seu. Pô, se ele está vendendo por 500 mil, você fala, pô, pode ser uma oportunidade. Eu nem estava pensando em comprar esse ativo. Ou eu sei qual que é o valor do ativo, só que tem alguém... Sempre a gente diz aquele discurso entre a diferença entre o preço e o valor. Pô, o valor você sabe que é 1 milhão. Só que por algum desespero de liquidez, o vizinho teve que se mudar do país, ou brigou, enfim, ele está vendendo desesperadamente por 500 mil. É basicamente o que a gente está vivendo hoje na nossa bolsa. Por conta do desespero global e local também, a gente está vendo vários resgates de fundos de ações, né, o gringo saindo da bolsa, enfim, vários fatores. Estão vendendo algumas ações a qualquer preço. Só que aquele apartamento que vale 1 milhão de reais está sendo vendido, está sendo negociado por 500 mil reais. É tão simples quanto isso. A gente não sabe se esse apartamento por 500 mil reais hoje, se você vai conseguir vender ele por 1 milhão no mês que vem ou daqui a 3 anos. Mas tu sabe que está comprando bem. Mas você sabe que está comprando bem. Um ativo bom. Eu li esses dias, eu achei interessante também, vai bem nessa linha que tu coloca tu como investidor e do outro lado tem o senhor mercado. Uma hora o senhor mercado está liquidando, que é a bolsa aí negociando a 9 vezes lucro. E tem outras horas que o senhor mercado está enlouquecido, né? Ele está negociando um preço muito lá em cima. Não é hora de tu comprar dele. Exatamente. Né? Então, levar mais ou menos nessa toada, tu começa a entender, né, os movimentos. E esse é o recado da bolsa. É lógico que aquelas ações que têm maior risco, que são as mid, small caps, aquelas menos negociadas, aquelas empresas menores na bolsa, por terem mais risco, nesse momento elas estão ainda mais baratas. Então a gente tem mid, small caps negociando a 4 vezes lucro, 3 vezes lucro, temos. Mas provavelmente, até eu falo para o investidor, talvez no movimento de repique, de recuperação da bolsa, como a gente viu em alguns meses nesse ano, o investidor, principalmente estrangeiro, que dá muito empurrão para a bolsa, ele prefere primeiro a liquidez e depois ele prefere a mid, small caps. Então, a gente pode ter empresa que 100% de upside, 200% de upside, pode. Mas é sempre também ter esse portfólio bem balanceado, diversificado, porque o investidor estrangeiro, principalmente, ele entra primeiro na liquidez. Depois ele vai procurar o que a gente transborda, né, para as outras ações. Isso é interessante, é um tipo de análise que eu já tinha feito há um tempo atrás, que quando você tem um fluxo positivo de estrangeiro, a gente nota a alocação nas blue chips. Né? Então, a gente vê ele se posicionando. Exato. Mas você não, o fluxo continua vindo, continua entrando dinheiro, né? Certamente ele vai procurar boas empresas médias. Exato. E aí no final ele pode até ir para as small caps. A gente diz, né? Ele dá um recado, compra Brasil. Então ele tem que despejar um dinheiro grande aqui e só as grandes empresas conseguem absorver isso. E tu sabe que uma vez eu estava escutando um gestor, uma grande instituição aqui no Brasil,
não me lembro agora qual instituição, mas eu estava assistindo uma palestra e com alocação global, e aí eles têm lá, por exemplo, qual é que vai ser a alocação emergente, né? Então o Brasil entra no contingente de país emergente. A alocação mundial é de 2%. Por alguma razão, por uma série de fatores que são analisados, nós vamos dobrar posição em emergente. Nós vamos passar de 2% para 4%. Uhum. Para efeito de gestão global, pular de 2 para 4... Você está dobrando. Né, não é muita coisa. Ainda é pequena. Mas para o país que recebe esse recurso, o cara dobrou o ticket. Isso é um caminhão de dinheiro. E quando o head, né, manda a ordem para os operadores, dizendo assim, dobra a posição, o cara tem que enfiar a mão, enfiar o pé na jaca. E aí ele tem que começar a comprar e paga e ele vai tomando, né? Evidentemente que ele não faz isso numa paulada só, ele tem um tempo, ele tem uma estratégia para seguir. Tem inclusive robôs que fazem isso hoje, né? Então a gente brinca que é o robô morde a sopra, né? Então ele compra 2, 3 posições e ele mesmo vende uma para dar liquidez na outra ponta para chamar comprador, né? Ou chamar vendedor nesse caso, que ele está comprando. Então é bem interessante essas posições. Então muitas vezes a gente vê, pô, o ativo está subindo e não para, né? O gráfico abriu com gap, né? A gente chama de gap de fuga, né? Aí 2 dias mais um gap. Quando dá o terceiro gap, é sinal de que tem bicho grande na ponta compradora ou vendedora, né? E aí tu tem que seguir esse fluxo. Se não seguir o fluxo, tu vai ficar fora. Esse ano de 2023 está acontecendo basicamente isso. Assim, se a gente olhar a discrepância entre Ibovespa, não só esse ano, os últimos 12 meses, 24 meses, tem um outro gráfico também que mostra que se você pegar o small cap e fizer ele relativo ao Ibovespa, a gente está no pior momento dos últimos anos também. Se pegar esse ano de 2023, o small caps deve estar negativo nesse momento que a gente está gravando, contra o Ibovespa, que vai tentando se sustentar, mas está no positivo. Né? Então, basicamente isso. O investidor estrangeiro tem um grande peso Petrobras, mas nesse curto prazo, né, quando ele entra, ele vai priorizar as ações mais líquidas, até porque ele tem estrutura, ele consegue se proteger com opções, enfim, outros fatores que ele não consegue fazer em small caps, né? E small caps também, ele entra, aquela famosa porta de entrada estreita, né? Se ele entra difícil, também é difícil dele sair. Fala, pô, e se eu precisar sair de uma mid small caps, né? Então essa leitura que ele tem em relação a mid small. E até tocou num ponto interessante, né? O grande gestor, o cara que tem uma quantidade de recursos grande para alocar, ele não abre mão do mercado derivativo, né? Não. Quando a gente até estava falando bastante sobre a questão de operações estruturadas, operações de hedge. A gente tem uma célula lá na empresa que a gente trabalha muito pesado esse tipo de assunto. A leitura preliminar que o mercado faz, que a gente está falando do mercado especulativo. Mas quando você entende que, na verdade, é justamente o contrário, é o inverso, né? E que hoje grandes gestores nem pensam em não estar protegidos por uma estrutura de derivativo, você tenta passar isso para o investidor normal, isso, né? Dizer, olha, por que você não coloca algumas estruturas junto na sua carteira? Porque é proteção. Na verdade, você não está especulando, você está protegendo. Né? E isso hoje, quem tem muito dinheiro precisa pensar nisso também. Né? Principalmente o investidor institucional, até eu recebi uma ligação aqui de um banco estrangeiro, do compliance, recebi uma ligação. O compliance não é ligação muito boa. Era mais ou menos do compliance. Mas basicamente o que acontece? Eu postei usualmente ali na rede social, no Instagram, as posições de grandes instituições em determinada empresa. Eu falei assim, a Prio, que a gente falou ontem, né? O Goldman Sachs acabou de assumir 7% da empresa, né? Aí eles me ligaram, por quê? Porque, na verdade, não é 7% de equity. Grande parte disso é via derivativos, né? Sim. Então eles me ligaram e falaram assim, tá certo essa informação, mas não tá completamente certo. Você precisa explicar aqui. Então foi por isso que eles me ligaram. Eu conheço lá o time do Goldman Sachs e falei assim, deixa eu explicar só para vocês, se alguém perguntar, que a nossa posição é via derivativos. Não, uma grande parte, quase totalidade. Por que isso também que eles montam? Também questão de estratégia, né? Falam assim, se realmente o petróleo estiver acontecendo... Porque derivativos, teoricamente, você não está correndo o risco ali, o mesmo risco da posição, e se tiver realmente uma
alguma pernada de alta ali, você acaba também capturando esse movimento. Mas o inverso é verdadeiro, assim, eles entram, os estrangeiros, grandes institucionais, eles entram muito na liquidez, mas eles já se protegem de algum possível cenário. Imagina o seguinte, a gente quando foi segunda-feira passada, né, que deu aquela balançada na Petrobras, a gente, eu, Júlio, você, a gente sentiu a Petrobras. Agora, provavelmente um institucional, ele não sentiu, ele estava protegido, já estava travado, o papel subiu 100% no ano, né? Ele começou, eu não tive pelo menos o feedback de grandes funcionários falando, pô, perdi dinheiro Petrobras, ou enfim. Isso só a pessoa física sentiu. Ele naquela sabe o risco político que ele está correndo, ele se protege. Exatamente. Que foi o grande assunto da segunda-feira, quando a gente acordou. Né? Mas esse é o recado. Então, falando de ações, eu acho que todo mundo deveria ter uma parcela de ações visando esse conceito de aposentadoria, esse conceito de renda. Para mim, o mais importante é a capacidade de uma companhia se diferenciar, né, de não ter concorrente, criar uma barreira de entrada e no longo prazo gerar caixa, gerar um diferencial. Né? Então, eu achei bem legal esse conceito. Ontem lá na palestra você apresentou para nós e eu achei ele relativamente simples, inclusive, de entender, né? No caso da Prio, né? Que é uma empresa hoje que está no teu portfólio de recomendações. Prio, para quem não conhece, também é uma empresa do setor de petróleo, só que privada. E a Prio tá lá, tá com caixa, abarrotado, comprando postos de petróleo da Petrobras. Né? Então ela tem hoje lá dentro do pipeline dela, ela está fazendo 102 mil dia, né? Isso. E com as compras ela deve bater 120, 130 mil. Exato. Né? O que deve triplicar o EBITDA. Correto? Exatamente. Quando você tem essa informação, e se essa informação se concretiza no futuro, efetivamente eles vão estar produzindo 130 mil barris, dobrando ou triplicando EBITDA, qual é a lógica em relação ao preço da ação? No mínimo, dobrar, né? Exatamente. Acompanhando. A leitura justamente essa, assim, pô, você está comprando um ativo, a gente fica muito preso assim, mas a ação já subiu, a ação caiu, enfim. Não, vamos pegar hoje. E hoje, olhando para frente, para os próximos 12 meses, 24 meses. Hoje, estou comprando hoje. Eu só conheci a Prio hoje, né? Para de olhar assim, a ação subiu, a ação caiu. Tá enfim. caro ou tá barato? Vamos olhar hoje, né? Pô, qual que é a capacidade dos próximos 12 meses, 24 meses da companhia gerar caixa em relação ao preço de hoje, né? Pô, se eu comprar hoje e projetar essa geração de caixa, pô, eu vou encontrar uma empresa que está negociando a 2, 3 vezes a geração de caixa dela nos próximos 12 meses. Pô, é como aquele múltiplo lá, é mais um múltiplo que fala, pô, em 2 meses, em 2 anos, 3 anos no máximo, com a geração própria de caixa, a companhia se paga. Ela se paga inteira. O equity e a dívida, ou seja, basicamente esse é o indicador. E quando parar de comprar postos, o dividendo vai ser altíssimo. É justamente isso. Se a companhia fala, pô, tô gerando tanto caixa, a Petrobras parou de vender, ou ela vai comprar, e aqui entre nós, né, ninguém tá ouvindo, mas existe essa possibilidade, ou ela vai comprar uma outra empresa, talvez de capital aberto, né? Não acho que é questão agora para 23, mas vai falar, pô, deixa eu dar uma olhada nessa aqui, por que eu não compro essa? Poderia ter alguma sinergia, ou uma empresa de capital fechado, ou a terceira opção é distribuir um caminhão de dividendo. Por isso que tem alguns analistas que falam de 24 para frente, a Prio pode realmente virar uma boa pagadora de dividendos, assim como a Petrobras enfim. Mas aí me chama a atenção, Marco, por que eu acho que o papel do analista é tão importante para quando o nosso aposentado rico for decidir montar a sua carteira de ações? Porque quando eu olho para a Prio hoje, vejo que ela subiu 4.000% nos últimos 3, 4 anos, qual é a leitura que eu faço? Tá caro? Sim, sim. Meu Deus, uma ação que subiu 4.000%, intuitivamente, aquela leitura intuitiva que a gente faz, me diz que tá caro. Exato. Eu não tenho acesso normal, né? Eu, como afegão médio, eu não tenho acesso normal às informações que ela está comprando postos da Petrobras, que ela gera um EBITDA hoje X, que pode dobrar esse EBITDA no final do ano. Mas o analista que está cobrindo o papel tem. Sim. E ele geralmente emite os seus relatórios, emite as suas opiniões. Ele visita lá a empresa. Ele visita a empresa. Né? Então, eu acho que isso é importante, né? Um analista que visita a empresa, fala com a direção. Eu lembro uma época que eu era sócio da PIMEC, a gente participava muito das apresentações trimestrais das grandes empresas. Sim, sim. Então, e as grandes empresas vinham, Itaú, Bradesco, Petrobras, Vale,
as locais, Gerdau, Renner. Eu adorava participar da reunião trimestral da Renner, na época o Galó era o presidente ainda, e eles abriam números incríveis naquelas reuniões. Então, a gente ficava sabendo de projetos, né? Então, olha, nós estamos com 275 lojas, a projeção é nós terminar o ano com 370 nessa linha, nessa. O preço de venda por metro quadrado aumentou 32%. Então, tu com isso, nosso lucro vai chegar nisso, né? Tudo. E aí, pô, com essa informação, tu saía de lá, pô, pelo amor de Deus, tem que comprar esse papel. Claro que tinha um viés positivo nessas reuniões, mas conseguia filtrar, né? Então hoje o aposentado rico que olha a priori acha caro. Então por que é importante? Para ter essa informação. A Prio tá caro hoje? Pelo dado que tu está me passando? Não, vai ficar mais caro. Ela tende a ficar mais cara. Se ela imagina assim, se essa empresa dobrar de market cap, né, de valor de mercado, ela vai estar negociando a 6 vezes EBITDA. Que é um número ok. Quando a gente fala de uma oferta de ações, um IPO, né, eu já fui sell-side de grande banco, de corretora, a gente vende um IPO, tenta colocar no mercado a 10 a 15 vezes EBITDA, né? Uma empresa num IPO, né? Geralmente é quando tenta maximizar o retorno para acionista, para o controlador ali, né? Então não é um preço caro. Mas essas reuniões, esse contato com a empresa, eu acho crucial para você ter a visão de ser sócio de empresa. Não dá para ser sócio, até assim, acho que o meu trabalho é super importante de divulgar opinião, relatório, recomendação, mas você ser sócio é você ir lá ligar para o diretor financeiro, fazer uma reunião, mesmo que seja um ambiente fechado, online, visitar o chão de fábrica, visitar outros funcionários, pegar um funcionário que saiu da empresa que está no concorrente, fala, por que você está no concorrente? Por que você não está mais na empresa? Né? Mas por que você está indo para a empresa? Enfim, pegar gente que não tem mais o papel, né? A opinião de outros gestores. Isso é ser sócio da empresa, né? Imagina que você vai ser sócio da padaria da sua esquina. Pô, você quer saber quem são os funcionários, né? Quanto que ganha? Por que foi alguém que pediu como é que tá esse as DRE? contas? Né? Como é que tá o DRE? Como é que tá a projeção? Pô, quanto que vão vender agora no Halloween, no final de ano? Né? Qual que é a expectativa? Pô, podemos abrir uma outra unidade? Podemos abrir uma outra unidade, mas tem caixa para isso? Pô, podemos dobrar a produção com essa nova... É isso que é ser sócio de uma empresa, né? Como qualquer outra empresa. Né? Não parar de ficar olhando, lógico que o resultado é um ticker lá, um código na bolsa que fica subindo e caindo todo o santo dia, né? Mas o trabalho de ser só de boa empresa é isso, a gente incomodar a empresa inteira. Também tem um pedacinho da empresa, também quero saber das expectativas. E né? Obviamente que pode não dar 100% certo esse plano, né? O plano pode sofrer mudanças e alguma empresa que tu imaginava que fosse dobrar por alguma razão, ela cai 50%. Aí que eles querem pegar o marco. E aí os caras querem pegar o marco. Mas quando acontece isso daí, é a importância da diversificação. Sim. Porque o analista também não vai acertar 100% das teses. Né? Pode acontecer, ninguém tem bola... Se nós tivéssemos bola de cristal, ia ser uma maravilha, né? Não, então... e outra coisa, acho que o investidor também, quando a gente pega na academia, ali na ciência, né, nos papers, tem um negócio que é super importante que chama-se risco de mercado. Né? O que é o risco de mercado? Risco de mercado é a taxa de juros lá nos Estados Unidos, que a gente discutiu bastante ontem, ela sai de 3% para 6%. Isso é um risco de mercado. Isso mudou completamente a percepção de risco, o custo de capital e o valuation ele vai ser impactado. Qual que é o risco de mercado? Pô, eu tenho uma ação lá, small cap, que tinha um investidor estrangeiro tinha 30% do papel. Esse cara desistiu de ficar na América Latina, ele resolveu vender. Pô, se esse investidor resolve vender Brasil como um todo, e ele tem lá Petrobras, Vale, mas tem uma small cap. Se ele resolve vender, essa small cap que ele tem, a Petrobras nem sente. Mas essa small cap ela vai cair 50%, ele vai socar, ele vai vender tudo independente do preço. Então essa small cap ela vai sofrer mais. Então o investidor precisa entender também que talvez, por exemplo, pegar o caso da padaria. Uma coisa assim, a padaria não conseguiu gerar caixa e não vai entregar uma unidade nova. Os fundamentos mudaram. Então a gente não vai ter essa projeção de expansão, a empresa tem que valer menos. Isso é o fundamento da companhia. Outra coisa é o seguinte, a taxa de juros subiu tanto, né, que talvez, por exemplo, a dívida da companhia subiu, né, ou tem alguém vendendo, alguns fatores de risco de mercado, né, do mercado como um todo. Então as ações podem sofrer em bolsa, né? Então a gente precisa entender o que de fato mudou no fundamento da companhia. Por exemplo, a Prio no ano que vem. A Prio
102 mil barris. Ó, no final do ano que vem, Marco, chega em dezembro, a gente tá gravando esse podcast aqui em dezembro de 24. Ó, ela tá entregando 90 mil barris. Aí o papel tem que cair mesmo. O papel tem que cair. Deixou de ter aquela expectativa. Porque ele não vai crescer, não tá barato e a empresa andou para trás e tá produzindo menos. Foi o que aconteceu no caso da OGX, do Wake, né? Na época ele tinha projeções mirabolantes de produção. Exato. E cada vez que saiu o relatório... Não se concretizava. E aí tinha poço, inclusive, estava seco. Esse poço é 40 mil barris. Chegava lá, não tirava uma gota de petróleo. E começou a acontecer uma atrás da outra, né? E aí foi para bancarrota, não teve jeito, né? Então a gente precisa até ter eu gosto dos livros do Peter Lynch, né? E o Peter Lynch fala assim, pô, a gente não precisa de uma matemática aqui de física, não, é uma matemática simples, é soma, divisão, multiplicação. Então a gente precisa de algumas principais variáveis, como o caso da Prio, por exemplo, principais variáveis, produção, expectativa de produção, a empresa produz isso e deve produzir isso. Você produzir isso, quanto que vai ser a receita? Quanto vai ser o EBIT? Num determinado preço de petróleo. Mas e se produzir isso, um cenário ótimo, um cenário péssimo. Então, basicamente, esse é o meu trabalho. Ter sensibilidade e falar assim, pessoal, tudo mais constante, se acontecer isso, a empresa ela vai dobrar de produção e de geração de caixa. As ações, como dizem algumas frases, né? Me diz para onde vai o lucro, que eu te digo para onde vai a ação, né? Então, se a empresa realmente vai dobrar a geração de caixa, tem esse cenário, esse é o cenário base, a chance da ação dobrar de valor em bolsa, de preço em bolsa, é muito grande. Eu me lembro uma vez, numa outra ocasião que tu teve nos visitando aqui, já faz uns 5, 6 anos atrás, eu me lembro do caso da CEMIG. Tu apresentou uma tela lá que tu mostrava o preço da CEMIG 2 anos atrás, né? No caso, não hoje, né? Na época que tu esteve aqui, 2 anos atrás, sei lá, a CEMIG estava R$10. E aí tu dizia assim, olha, a CEMIG é uma companhia com concessão, tem receita previsível, tem não sei o que. Começou a colocar todos os elementos chaves, né? Essa conta, né? Que uma companhia de energia elétrica precisava ter. Todos eles eram favoráveis. E naquele momento a CEMIG estava valendo 8. Né? Então, todos os elementos estavam muito acima do que estavam 2 anos antes. E a companhia estava valendo 20% menos, por fatores sistêmicos. Não era... Ela estava caindo junto que o mercado O mercado todo ruim, caiu, né? O mercado estava ruim na época. Daí eu me lembro que o Marco disse assim, quando você olha para a CEMIG, todos os indicadores chaves melhoraram. E ela está com preço 20% abaixo de 2 anos atrás. Que conclusão a gente tira? Né? E a CEMIG vai quebrar? Improvável. Não é hora de comprar? Puta, até hoje eu não esqueço daquela tua lâmina, justamente dizendo, é a hora de comprar esse ativo, que ele vai devolver. Em algum momento ele vai entregar esse resultado aqui. Sim. Né? Então, acho que essa é a análise. A gente está bastante próximo já do final, Marco. Eu queria, se fosse para cravar, assim, 5 companhias hoje que, no Brasil especificamente, né, o aposentado não poderia deixar de ter. 2 nós já revelamos, Klabin e Prio. Teria mais 3 que você acha assim que, por uma série de fatores, não dá tempo de entrar, mas diz, olha, tenha essa e essa, para sair com uma carteirinha de 5 ações. Eu acho que o mais importante é isso, é ter um modelo de negócio previsível, né, que seja, se possível, no Brasil, reajustado por inflação, então você tem essa proteção, difícil de replicar, e que, lógico, que gere caixa, e se possível também no curto prazo, que tenha uma boa estrutura de capital, ou seja, que não esteja tão alavancado assim no curto prazo, né? Falando um pouquinho de shoppings, por exemplo, a gente gosta muito de Allos, né? A antiga Aliança Sonai. Sonai, né? Pô, você tem um ativo imobiliário ali super barato, no mínimo, no final do dia você tem... Está negociando menos que vale o patrimônio. Menos do que vale os ativos, né? Esse é o caso, por exemplo, o exemplo da CEMIG de 5 anos atrás. Né? Exatamente. Você olha para o papel... Mas o desempenho do papel está muito atrelado à curva de juros. Mas se você está sendo sócio de uma empresa, comprando um apartamento que vale 1 milhão, você está pagando 500 mil. É basicamente isso. Né? De uma então forma já temos a terceira simples. aqui. O pessoal está anotando. Uma outra small cap muito pouco coberta pelo mercado, mas extremamente previsível, com contrato de longo prazo, que é de tecnologia, tem uma barreira de entrada muito grande, que eu gosto, acompanho muito de perto, é a CSU. A CSU Digital, CSU D3. Antiga Card. Antiga Card 3. Contrato de longo prazo, extremamente previsível, está sendo beneficiado com o movimento de banco digital, digitalização da economia, tem crescido de uma forma recorrente, né, muito previsível. E é uma empresa que paga 50% de payout, dá uns
8% de dividend yield para 24%, né? Você que está assistindo agora, né? De uma forma geral. E eu acho que também é super importante a gente procurar alternativas também de dividendos, né? A gente tem algumas alternativas de dividendos. Eu estou de olho muito, até inclusive uma ação que tem se desvalorizado muito no curto prazo, por conta de uma oferta especificamente que está acontecendo, mas acho que também o inverso abriu uma oportunidade de comprar, de ter uma posição de longo prazo, que é a Leve 3. Né? Leve 3 é uma empresa do setor de autopeças, automobilística, teve aí um barulho em relação a essa possível oferta, né? Mas eu acho que não tira o apetite, né? E realmente a excelência da companhia em pesquisa e desenvolvimento. E acho que é até o inverso, né? O papel estava sendo negociado a perto de R$50 algumas semanas atrás, teve esse barulho da oferta, o papel veio para R$40, e falo, realmente é a hora de eu começar a olhar o papel, começar a montar uma posição aqui, né? E tem algumas empresas clássicas também, né? Tipo VEG. A VEG é a eterna briga dos analistas, né? Porque é até estou para subir um videozinho mais sátira nas minhas redes sociais, que é o seguinte: a gente tem uma empresa que entrega um ROIC, retorno sobre o capital, né, para mim uma das principais métricas, né, para avaliar uma empresa, acima de 35%. A gente não tem, acho que pouquíssimas empresas, se a gente tiver aqui na Bolsa, que entregam um ROIC dessa magnitude. Ao mesmo tempo, é uma empresa que negocia perto de 30 vezes lucro quando a Bolsa é negociada. Nosso gráfico ali que a gente mostrou, ela que puxa. Isso é uma loucura, né? Então, assim... Ela tá sempre cara. É sempre cara. O que aconteceu nesse trimestre? O resultado veio bom, veio dentro do esperado, só que começou a trazer dúvidas em relação ao ritmo de crescimento. O que aconteceu com a ação em um dia? A ação caiu 10% em um dia. Né? Então, o que acontece? Eu acho que qual que é o recado para o investidor, né, o aposentado rico está olhando... Marco, eu sou aposentado rico e estou olhando para a VEG já tenho a posição, há 10 anos atrás. Não venda a VEG. Você vai se arrepender. E né? Quem não tem, compra. E para quem não tem... Espera esses momentos e compras marginais. Caiu 10%? Beleza, vou pôr um pezinho. 0,5% do meu portfólio. Legal. Entrei na VEG. Né? Por quê? Porque já não está mais 30 vezes lucro. Ele vai vir para 25%. Ainda está caro, mas ele começa a ficar um pouquinho mais descontado em relação a ela mesma. Né? A hora não é uma ação que vai vir para 5%. Não vai, então. Resumindo, inverso. Klabin, Prio, CSU, Leve, Sonai e Leve. Beleza. Prometemos entregar. Para fechar, gente, até vou avançar um pouco no tempo, e eu queria falar rapidamente aqui sobre criptomoedas. Por quê? Porque dois motivos, né? Tem se mostrado um ativo extremamente contracíclico, ou acíclico, até diria assim, né? Ele não obedece a nada, né? E ele, em função de uma série de fatores, a gente teve um bate-papo muito legal com a Hash, que é uma das principais gestoras de criptoativos aí do Brasil. Sim. Eles apresentaram o que eles estão chamando de tempestade perfeita no mercado de cripto. Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, Marco, que tu também eu sei que tu compartilha ontem no nosso evento lá, tu até falou um pouquinho de cripto. Para falar como um ativo que hoje, apesar de ter esse viés ainda especulativo, se faz sentido o aposentado rico ter um pezinho também em criptomoeda. Eu acho que primeiro, o aposentado rico, o primeiro recado a gente não pode ter preconceito a nenhum ativo. O que a gente quer é se aposentar rico, né? Então, não importa. Cada um vai seguir uma metodologia, uns vão ter mais ações, outros vão ter menos. Se eu pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, tem os advisors, né? Os conselheiros aí de finanças, eles fazem a tradicional metodologia 60-40. Só que 60 é ações, para um padrão americano. Para o Brasil, eu acho que já 60 é muito num portfólio. 40 já é muito. 40 já é muito. Agora, a gente precisa conhecer alternativas novas, porque justamente essa talvez, lógico que pode apimentar um pouco o seu portfólio, pode trazer um pouco de risco, mas talvez antecipe a nossa aposentadoria. Exatamente. Né? Você fala assim, Marco, para quem tem Bitcoin nesse ano de 2023 na carteira, provavelmente está antecipando uns 2-3 anos, né, da sua aposentadoria. A gente, independente do volume. Viu um estudo, Marco, que uma pessoa, o aposentado rico lá que tem 20% em ações, se ele vender 2% dessas ações e comprar em cripto, né, principalmente Bitcoin e Ethereum, ele diminui o risco geral da carteira. Né? Lógico, aumenta o drawdown, uma hora ele vai estar perdendo um pouco mais, mas ele diminui o risco geral,
aumenta o Sharpe, que a gente diz, né? Ele aumenta o retorno potencial. Então, faz sentido compor junto. Total. Né? Total. Esse é o recado. Até um ponto interessante, que nós batíamos um papo lá com esse gestor essa semana, e eu, particularmente, eu tenho Hash 11 na minha carteira pessoa física. Tem também. E eu comecei a comprar porque eu achei que o recuo que ela fez lá quando o Bitcoin chegou a bater em $60 mil e tudo mais, quando ele veio ali a 35, eu achei que ele estava já num patamar interessante para começar a aumentar a posição. E eu estou com preço médio hoje na faixa de uns R$30 no Hash. No auge da queda, ele te bateu 15. 18, 19. Foi a 15. Fiquei quase 50% de perda, mas como era uma visão de longo prazo, eu não me preocupei com isso. E aí o gestor, eu contei essa história para ele, e o gestor disse, tá aí, tu comprou mais? E aí eu não comprei. Que agora está praticamente zerando a conta, sim. Né? E aí eu não comprei. Ele diz assim, atualmente criptomoedas, ou hash, que seria uma cesta de criptomoedas, você tem que introduzir o conceito de alocação também. Sim. Porque se você, por exemplo, quer 2%, 3% alocado em cripto, quando ela veio a 15%, você não estava com 2%, 3%. Era hora de rebalançar. Ele me deu uma chinelada de forma educada, né? E aí eu pensei, depois fiquei pensando, porra, eu como alocador, eu fui um péssimo alocador para mim mesmo. Né? E o Marco tem um gráfico de quem está comprando, né, Marco? Vamos ver se a gente consegue ver esse gráfico. Esse gráfico agora eu achei bacana que tu trouxe ontem para nós lá na... Depois eu mando um outro também. Consegue botar para nós, Vitor? Tem muita informação do mercado de cripto, né? Mas basicamente é o seguinte, até eu fazer propaganda aqui de um amigo meu lá do mestrado, né? Que ele fez uma tese, a dissertação dele foi justamente essa. Ele entregou tem um pouco mais de um ano, mas ele estudou justamente, e a cripto a gente está falando de 2009 para cá, né? Desde a grande crise financeira mundial, o Bitcoin. Ele estudou algumas metodologias e estudou justamente isso, se fazia sentido ter criptomoeda para atender a necessidade de diversificação dos portfólios, né? Isso independente se vai trazer mais retorno ou não, porque depende da sua janela que você está avaliando. Sim. Esse ano 2023, por exemplo, faz sentido nos dois lados. Né? Se a gente pegar a janela de 23, faz sentido pela diversificação e faz sentido pelo retorno. Né? Quem tem criptomoeda, dependendo do tamanho, se é 1% ou 10%, está com retorno melhor. Mais subiu no ano, né? Tá melhor do que muita gente. Está bem melhor do que qualquer gestor até. O que a gente consegue ver aqui no gráfico? Por vários motivos, a gente tem dois principais motivos, um fator um pouco mais técnico e um fator mais de mercado, vamos dizer assim. Mas o investidor institucional, quem que é o investidor institucional? É o grande fundo, é o grande gestor que tem trilhões sobre gestão. O cara tem bala na agulha. É o cara que vai mexer no preço e está voltando a aumentar a sua posição. O que a gente tem aqui? Na linha azul, depois a gente pode deixar aqui com vocês esse gráfico, é a posição dos holders, ou seja, quem compra e não vende, né, dos holders de Bitcoin do varejo, né? Quem sou eu, o Momberger e o Júlio. A gente está sempre comprando e nunca está vendendo. O afegão médio. Foi para $50 mil, a gente compra. Foi para 20, a gente compra, né? Até eu tenho uma teoria que eu, Marcos Saravalho, uso, mas não sei se está meio inválida, né? Ali perto de 20 mil eu compro mais, né? Mas já está ficando longe. Então, a gente vê o varejo montando posição e constante. Só que o que aconteceu? Nesse começo de ano, a gente teve uma redução grande, né, do institucional, por vários motivos. Mas, de setembro, outubro para cá, o institucional, principalmente por conta daquela discussão do ETF, nos Estados Unidos, ou seja, realmente da SEC, que seria a nossa CVM, carimbar a possibilidade de um ETF, e aí seria, para mim, totalmente disruptivo em termos de demanda. Porque imagina tiver um ETF, né, um fundo carimbado pelo principal órgão de regulação nos Estados Unidos, todo mundo vai querer replicar, ter o seu investidor. E aí tu vai pegar uma BlackRock, pega uma Vanguard da vida que tem trilhões sobre gestão, a quantidade de recursos que não vai ser jorrado nesse mercado. E a gente sabe que ele é finito. Exatamente, é uma oferta escassa, né? Ou seja, tem uma oferta finita com uma demanda que pode ser uma demanda que não para de crescer. E aí, né, lógico que aqui a gente não vai discutir sobre esse valuation. A verdade o Bitcoin, principalmente, ele tem uma baixíssima correlação com o S&P 500, com o Ibovespa. Né? Então, tem momentos
que o Ibovespa está caindo, ele está subindo, né? Tem momentos que o Ibovespa está subindo, ele está subindo também. Agora ele está andando junto com o ouro, né? Nos últimos meses. Ele está funcionando no curto prazo desde tem uma polêmica, que eu não vou entrar aqui também, mas tem uma polêmica também do... Olha, ela já está querendo responder aqui. Tem uma polêmica no curto prazo, né? De que ele está funcionando como uma reserva de valor, né? Aí depois eu deixo para um outro papo aqui sobre geopolítica. Mas o mais incrível, acho que no mercado de criptos, é que até muito pouco tempo atrás era uma coisa nebulosa. Né? Foi muito mal usada pelos piramideiros, né? Sim. Não, e ainda várias pirâmides aí que faziam de conta que negociaram no mercado de cripto, queimaram um pouco o conceito. Mas você pega hoje o Bitcoin e o Ethereum inclusive como uma estrutura, né, de blockchain, são hoje ativos absolutamente seguros, no sentido de que você não vai cair em cilada. Eles são voláteis, é diferente. Mas a tecnologia está aí. Mas a tecnologia está aí, não é uma brincadeira mais. É algo, e ainda com a SEC, por exemplo, carimbando a questão do ETF, aí, meu amigo, aí ferrou, né? Quem tiver fora... né? O ano que vem a gente está falando de Drex, né? Aqui no Brasil, de moeda digital, né? O que está por trás dessas moedas digitais aqui no Brasil, em todo mundo, é o mesmo conceito que está por trás do Bitcoin, que está por trás do Ethereum, que é a tecnologia do blockchain. Mas, como o foco aqui é investimento, pessoal, o recado que eu passo a discussão não é mais se precisamos ter sim ou não. A discussão é quanto que a gente vai ter. E eu continuo preferindo o Bitcoin porque é o mais líquido, é o mais negociado. Quando a gente vem, por exemplo, um movimento de institucional, ele vai também preferir a liquidez, assim como a gente falou de ações, né? Acaba sendo priorizado. E a gente também, o recado que eu deixar aqui para vocês, pessoal, tome muito cuidado com a internet, com redes sociais, porque vão ter criptomoedas, né? Menores. Os criptolixos. Que sobem 100% em um dia, sobem 1000% em um mês. Né? Essa sim é cilada na maioria das vezes. E aí justamente isso, assim, são projetos pequenos, novos, muitos deles vão morrer e viram pó rapidamente. É diferente de uma empresa, porque, por exemplo, a small cap. Tem small cap caindo 50% mais, né? Mas a empresa tem um patrimônio, tem um CEO lá, um CFO, tem outro sócio, né? As ações realmente podem estar sofrendo. Mas a empresa existe, a empresa é regulada, está registrada na CVM, tem balanço auditado, né? A ação está sofrendo, mas a ação está lá. Ou as criptomoedas, a gente pode ter uma criptomoeda, um projeto novo, que sobe em 5 dias e amanhã ele deixa de existir, né? Sim. Então tem que tomar... Só esse recado que eu deixo, assim como vale, por exemplo, ou priorizar a liquidez aqui para aposentado rico, né? Ou através de um fundo, acho que talvez seja a estratégia mais profissional, né? Vou deixar junto com o fundo, escolher um fundo aqui. Tem a Hash, tem outros fundos, você pode escolher e deixa a sua alocação de criptomoedas. Mas o melhor desempenho, o melhor ativo de 2023, né, a gente não fechou ainda, mas tem uma chance muito grande de ser o Bitcoin, de ser as criptomoedas em termos de retorno, pelo menos nesse ano de 2023, né? Aí vai chegar em 2024, todo mundo vai querer comprar Bitcoin, que é o que a gente falou, né? Marcão, cara, muito obrigado pela tua disponibilidade, uma aula. Sempre uma aula. Uma aula verdadeira aqui para os nossos ouvintes e eu espero que vocês tenham aproveitado muito, saíram com uma carteira de aposentado, saíram com dicas de cripto, saíram com dicas de como avaliar uma empresa, ou seja... Meu Deus, uma horinha aqui foi rápido, até contribuímos bastante. Aí absolutamente produtivo. Então, gostaria de lembrá-los que basta escrever aqui embaixo, está no YouTube, está no Spotify, está em qualquer plataforma, se gostaram do episódio, se foi útil, se vocês gostariam de ter outros temas. Se querem o Marco de volta aqui, né? Então, não tem nenhum problema em repetir convidado, né? Então. Convida, ele vem. Então, se vocês gostaram, coloque aí, traz o Marco de novo aí. Nós vamos trazer o Marco quantas vezes nós tiver condições. E mais uma vez agradecer pela audiência de vocês, pelo prestígio. Nosso episódio 21 está concluído. Está entregue. E vemos vocês no próximo episódio. Até lá. Valeu, pessoal. Tchau.